Curadores maravilhosos, lives de sábado, 11 horas da manhã. Sim, gente, vamos fazer live de sábado. Vamos conversar um pouco, vamos falar um pouco sobre os tipos de curador que eu tenho visto por aqui e qual tipo de curador será que você é? Qual tipo será, né? E tá na hora de você saber para você poder se comprometer com a sua cura. Lembra, gente, que cura, tudo aquilo que a gente escolhe para nossa vida requer uma decisão. Você decide todos os dias dar um pequeno passo rumo à sua cura. É assim comigo, é assim com a sua instrutora de Theta Healing, foi assim com a Vaiana, é assim com todas as pessoas que realmente atingiram o sucesso. Aliás, eu já vou pegar esse gancho e vou começar falando sobre um pouquinho de sucesso, né? Eu tava estudando um material essa semana, essa cadeira tá torta, um material essa semana e era um material que não tem nada a ver com o Theta Healing. Mas ela falava assim, se você parar para analisar, as pessoas que têm muito sucesso, os hábitos, né, o que você requer para que você tenha sucesso, são sempre os mesmos. Requer resiliência, requer disciplina, requer dedicação, requer determinação. Isso funciona para um relacionamento dar certo, isso funciona para uma carreira dar certo, né? Requer o engajamento, requer o pequeno passo todos os dias na construção de algo que você escolhe para sua vida, certo? E aí eu vejo que tem muita gente que está pecando nesse detalhe, né? Então, já fica aqui o primeiro tópico que eu queria falar com vocês, mas isso eu vou falar um pouquinho mais no final, certo? Quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Se você tá vendo essa gravação, depois quando acabar, manda essa live para alguém, né? Para algum Theta Healer que também precisa ver esse material. Manda que sempre vale a pena para todo mundo, tá bom? Vamos lá, primeiro tipo de Theta Healer, primeiro tipo de curador. O primeiro tipo é aquele que ele tá muito assustado. Ele tá assustado, ele fez o curso, não sabe nem por onde começar. Ele fez o curso e ele não lembra que comando usar, ele só consegue enviar amor incondicional. E nesse momento, na maioria das vezes, ele tá muito frustrado, ele tá frustrado com os resultados que ele tem. Ele tá frustrado porque ele não consegue praticar. E aí ele entra num fluxo de fazer muitos cursos de Theta Healing, achando que existe uma única crença que vai resolver todos os problemas dele, né? No fundo, ele tá querendo um milagre. Ele deseja um milagre. Talvez ele esteja até mesmo vislumbrado com esses depoimentos que a gente vê por aí, né? Porque eu sempre brinco, né? Os depoimentos que a gente vê por aí de Theta Healing, a pessoa fez uma sessão de Theta e aí ela trocou o carro, trocou a casa, trocou o marido, tudo isso em 10 dias, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Existem casos em que uma única sessão dá um super up, né? Dá um grande salto na vida da pessoa. Sim, existe, mas não é a grande maioria, né? A grande maioria você precisa de mais sessões, você precisa do hábito, né? Você precisa praticar um pouquinho todos os dias. Então, essa é a primeira classe do curador. Na maioria das vezes, ele sequer consegue praticar, porque ele se sente muito preso, né? Ele se sente tão bloqueado com as crenças que ele tem, ele se sente tão bloqueado com tudo que está acontecendo ao seu redor, que ele, na maioria das vezes, ele sequer pratica. Ele não se atende, ele não faz troca. Eu já cheguei a ter alunas que falam isso, eu não me sinto segura para fazer trocas. O que acontece? Qual que é o grande problema deste curador? Ele está sendo governado pela criança interior dele, por uma criança muito assustada. Normalmente tem uma versão dela lá na infância que sofreu algum tipo de rejeição, tem algum tipo de bloqueio, né? Às vezes nem tem muito a ver com a exposição, tem a ver com o julgamento, tem a ver com crença de falta de capacidade, né? Então aquele Theta Healer, ele está sendo governado por essa parte dela criança, né? Bom, aí
Quando depois de um tempo a gente começa a se conectar com os Theta Healers, né? Eles incentiva eles a fazerem trocas e eles começam a fazer trocas. E aí a gente chega no segundo tipo de Theta Healer que eu queria trazer aqui. É aquele Theta Healer que ele descobriu os benefícios da troca. Ele sabe que limpar a crença resolve 90% dos problemas dele. Aliás, quase que 100% dos problemas dele. Então ele faz troca o tempo todo. Ele limpa a crença o tempo todo. Tudo que acontece nele, ele acha que é uma crença, ele vai lá e limpa a crença. Tudo que acontece na vida dele, ele vai lá e limpa a crença. Ele começa a ver crença em todo mundo. Vê crença na família, no pai, na mãe, em todo mundo. Ele começa a ver crença o tempo todo. E ele fica viciado em limpar crenças. Qual que é o problema desse Theta Healer? Ele não age. Ele não age. Ele fica assim, nossa, o Criador vai me mandar clientes. E limpa a crença. E aí, existe uma questão da ação, do agir. Você só vai ter o sucesso que você quiser se você começa a equilibrar, a agir, a fazer a sua parte humana aqui. Você começa a fazer a parte em que você se divulga, você faz uma lista de transmissão, você faz um Instagram, de uma forma ou de outra você divulga o seu trabalho, né? E faz isso com consistência e com consciência e com estratégia, tá? Porque às vezes eu vejo também, né, que é um dos estágios desse Theta Healer, que ele até faz. Aí você vai lá e fala, não, mas você precisa montar um Instagram, você precisa se divulgar mais, você precisa não sei o que. Ele vai lá e faz, mas ele faz sem estratégia, ele faz de qualquer jeito. É muito difícil fazer, ele não quer fazer, ele faz só para dizer que fez. O que acontece, gente? Ele está desperdiçando energia. Nesse caso é até pior fazer, porque você simplesmente desperdiça energia, porque aquilo não vai dar o resultado que você gostaria e você ainda fica frustrado depois. Você fala, poxa, eu me divulguei, mas não tive o resultado que eu queria. Né? Existe uma vertente, né, que às vezes eu vejo, existe um conselho, existe algo que eu vejo nessas pessoas, nesse tipo de Theta Healer, que é o seguinte, e aí eu me vi muito nisso nos últimos tempos, né, que é o seguinte, normalmente, né, um Theta Healer, um terapeuta, ele vem de uma área, ele vem de um lugar onde ele fazia um trabalho que ele não quer mais fazer, que ele não gostava mais. E ele ficou ali um tempo fazendo coisas que ele não gostava, dentro de um trabalho que ele não gostava, certo? Quando ele faz a transição de carreira dele, ele não quer fazer nada mais que ele não goste. Ele não quer fazer nada que remeta àquele trabalho anterior. Ele não quer fazer nada que seja burocrático. Ele não quer. É como se é quase um trauma. Ele sai de lá estressado com aquilo, decide mudar a vida dele e aí ele cai na falsa ilusão de que o Criador vai provê-lo e ele não vai fazer mais nada que ele não gosta. Ou cai na falsa ilusão de que as pessoas que tiveram sucesso dentro do Theta Healing, dentro de alguma terapia, elas só fazem o que elas gostam. Então, esse tipo de Theta Healer, ele está sendo governado por um lado só espiritual. Por um lado em que ele só acredita no universo, o universo vai prover, o Criador vai prover, mas ele não aterra. Ele precisa aterrar. Ele precisa entender que estamos vivendo uma experiência humana e dentro dessa experiência humana ele consegue agir. Dentro dessa experiência humana ele consegue tomar as ações que são cabíveis para que ele tenha o sucesso,
certo? E depois sim, depois a gente consegue chegar naquele Theta Healer que está em equilíbrio. Qual que é o grande equilíbrio aqui, gente? Ele está equilibrando a parte humana dele e a parte espiritual dele. A Gabi falou uma coisa que eu gosto muito, né? Que a gente não é 50% espiritual e 50% humano. Nós somos 100% humanos e 100% espirituais, né? Nós vivemos uma experiência humana. Nessa experiência humana, a gente precisa comer, a gente precisa se relacionar, a gente precisa de roupas para vestir, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de tudo isso para nossa sobrevivência, é uma questão de precisar mesmo, né? É necessário que a gente tenha tudo isso, certo? Numa experiência espiritual, você não precisa de tudo isso. Você não precisa de dinheiro. Aliás, esse é um grande desequilíbrio do tipo anterior. Quando você é um ser espiritual, se você só se coloca nesse lugar em que você é um ser espiritual conectada com o Criador vai te prover, você não precisa de dinheiro. Porque um ser infinito não precisa de dinheiro mesmo. Você não precisa de clientes. Porque um ser infinito não precisa de clientes mesmo. Você não precisa de um relacionamento, você não precisa se divertir, porque um ser infinito não precisa de nada disso. Então você precisa aterrar, certo? Então o terceiro tipo que eu quero falar aqui é esse que consegue equilibrar. Ele consegue entender que todos os seus pensamentos, todas as suas ações, todas as suas atitudes reverberam nos seus resultados. Então o grande trabalho dele é equilibrar a sua ansiedade, equilibrar as suas crenças. Ele limpa crenças, mas ele entende que atrás de limpar crenças, atrás dos sonhos que ele tem, requer ação. Requer que ele faça algo. Requer que ele defina com quem ele quer trabalhar. Requer que ele defina que existe trabalho por trás da sua missão de vida. Existe muito trabalho através da sua missão de vida, que muitas vezes ele vai ter que fazer coisas que ele não gosta. E aí onde que entra as nossas técnicas terapêuticas, né? Falando do Theta Healing. Você entende e limpa a crença para que aquilo fique um pouco mais leve. Mas nem sempre vai ser leve. Tem dia que vai dar preguiça de fazer post. Tem dia que vai ter preguiça de atender. Tem dia que você vai atender num horário que você queria estar fazendo outra coisa. Acontece. Então, assim, é necessário aterrar. É necessário entender que você precisa ter os seus dois lados. E aí sim, você passa a ser governado pelo adulto. Pela sua versão adulta, né? Adulta de que escolhe, olha, não, agora hoje tá sol, eu queria ficar na piscina, mas não, eu tenho que atender. Ou não, eu tenho que trabalhar, tá? Não ter chefe, gente, é muito difícil, viu? É muito difícil. É muito difícil. Então, outra coisa também, quando você encontra o equilíbrio, você começa a observar e a enxergar um plano de ação. Você faz as coisas com estratégia. Então, qual que é a sua estratégia? Poxa, eu vou me divulgar no Instagram, mas eu morro de vergonha de Instagram, morro de vergonha de me expor. Você limpa a crença de exposição e começa a dar os primeiros passos no Instagram. Você começa a estudar sobre marketing digital. Você faz isso com estratégia, porque postar simplesmente a agenda aberta não vai adiantar. Às vezes as pessoas chegam assim pra mim e falam: Loreta, faz uma live comigo. Minha primeira pergunta é: pra que essa live? Pra quê? Pra quê? Hoje mesmo, no nosso grupo do WhatsApp, uma pessoa foi lá e divulgou o Instagram dela. Pra quê que você está se divulgando num grupo de Theta Healers? O seu público é de Theta Healers? Você quer trabalhar com Theta Healers? Você quer atender Theta Healers? Porque aí você está no grupo certo, senão não. Na maioria dos casos, as pessoas não têm respostas para essa pergunta. Quando eu faço essa pergunta, as pessoas não têm respostas. Então, o terceiro grupo, que é onde a gente quer chegar, ele tem estratégia. Né? Ele usa, ele delega, ele faz a parte dele e recebe do Criador, mas não usa isso como uma autossabotagem. Não usa isso como uma autossabotagem, né?
Ele faz as ações com estratégia, ele entende quem ele quer atender, ele entende com quem ele quer falar, né? E ele faz isso com estratégia, né? E aí uma coisa, né, que eu vejo muito, olha, é muito comum as pessoas chegarem até mim e falarem assim, Loreta, eu queria atrair mais clientes. E aí a minha primeira pergunta sempre é, quem são as pessoas? Qual que é o seu objetivo com o Theta Healing? Quero ajudar pessoas. Aí minha pergunta sempre é, que pessoas? Alô, as pessoas. Não é assim que funciona. Tá na hora de você delegar, tá na hora de você delegar, não, desculpa. Tá na hora de você desenhar quem são as pessoas que vocês querem atender. Qual o horário que você quer atender. É importante você definir isso. É importante você desenhar isso. Entenda que quando você faz isso, as pessoas não fazem isso porque elas acham que vão deixar de atender. E não é isso. Você vai direcionar o seu atendimento para as pessoas que escolhem receber da sua energia. Se aparecer uma outra pessoa que não tem nada a ver com o caso, tudo bem, você vai atender. Mas não é o seu direcionamento. Um bom exemplo, todo o meu direcionamento do meu Instagram sempre foi para mulheres. Isso quer dizer que quando um homem vem falar comigo eu falo que não vou atendê-lo? Claro que não. Eu atendo homens. Só não é o meu público. Quando eu desenho para o Criador, eu falo, nossa, Criador, onde estão as mulheres que escolhem receber de mim? Criador, manifesta mais mulheres. Quando eu atendo um caso que eu gosto muito, eu falo, nossa, Criador, manifesta mais mulheres dessas para ser atendidas por mim. É a forma de se comunicar com você, com o outro, com o próprio Criador, com você mesmo. Você começa a observar e a entender no que você é boa. Então, eu sou boa em encorajar mulheres, eu sou boa em mães, né? E aí você direciona os seus esforços para isso, né? Você direciona os seus esforços para isso. Mas a maioria dos casos, gente, eu vejo as pessoas agindo sem estratégia. Faz um monte de post, agenda aberta, que não diz nada pra ninguém. Não diz nada. Né? Então tá na... E aí você pode falar assim pra mim, Loreta, mas eu não quero ir pro Instagram. Tá certo, talvez você realmente não queira. Tá tudo certo. Acho muito corajoso quem faz isso. Eu acho às vezes até melhor do que ficar fazendo forçado algo que não gosta. Só que de qualquer forma você vai ter que se divulgar. Onde você vai se divulgar? Pra quem? Pra quem, gente? Pra quem? Ainda é a pergunta mais importante. Quem são as pessoas que você quer atender? Tá fazendo sentido essa conversa? Certo? Já tem um tempo que eu pergunto assim pro Criador, poxa, Criador, tem pessoas que eu vejo que se dedicam, elas limpam crenças, elas fazem um monte de coisa, né? Mas não tá andando, né? Não tá andando. O que eu posso fazer por essas pessoas, né? O tempo passou, uma ideia surgiu, foi até num curso, né? E eu entendi. É importante, né, num primeiro momento aqui para os Theta Healers, a gente resgatar um pouco da sua capacidade, de você voltar a acreditar no seu potencial, de você resgatar aquela sua porção de capacidade, de autoconfiança, para que você possa usar isso, acreditar nisso. Quando você acreditar nisso, suas ações vão ser diferentes, né? É importante também trazer para a materialidade isso tudo, né? Então, ter um plano de ação, desenhar o que você é boa em fazer, né? E colocar isso a seu favor no seu trabalho. É a hora de você trazer... montar um plano
para as pessoas que você escolhe atender. Você definir quem são as pessoas que você escolhe atender. Se fosse o seu cliente ideal, se você pudesse pedir, como você pediria para o Criador, né? É a hora de você fazer tudo isso. É importante que você faça tudo isso, porque só assim a prosperidade e o dinheiro vai chegar até você. E aí foi pensando nisso que nasce agora o Faxinão para Propósito e Prosperidade, né? Ele vai acontecer no próximo domingo e depois no dia 24 de outubro. E a gente vai trabalhar exatamente tudo isso que eu falei para vocês. A gente vai ter um primeiro bloco que a gente vai falar só sobre autoconfiança, sobre capacidade, sobre crença sobre capacidade, aquilo que está bloqueando de você acessar a sua verdadeira essência, aquilo que está bloqueando você de enxergar além da sua própria capacidade, acessar a sua potencialidade sem medo. Ainda ontem eu estava vendo um vídeo da Kelly Moraes e ela está fazendo uma transição de carreira e ela falou, nossa, eu vou ser uma treinadora de dragões a partir de agora, mas como eu vou ser isso se eu ainda estou com medinho? Então é a hora da gente eliminar esses medos. É hora da gente eliminar e fazer o resgate da sua essência. A gente precisa resgatar a sua essência, o seu senso de capacidade, a sua autoconfiança, tá bom? Então no primeiro bloco vai ser definido só para esse tipo de crença. Depois a gente vai para a parte de propósito mesmo. Então o que você gosta de fazer? Qual que é o seu Ikigai? Né? O que é o seu Ikigai? É aquilo que você acordaria todos os dias e faria de graça. Qual é o seu Ikigai? O que você faria? O que você é bom de fazer e como você pode ganhar dinheiro com isso? Né? Qual que é o seu propósito com ou sem o Theta Healing? Para depois, no dia 24, a gente falar sobre prosperidade e dinheiro, né? A prosperidade não vai chegar para você enquanto você não estiver trilhada com o seu propósito, né? E aí sim o dinheiro vai chegar para você. Vão ser 2 dias de encontro, né? Depois a gente vai manifestar aquilo que você escolhe para sua vida. Vai ser o domingo inteirinho, dia 17 o dia inteirinho. E o dia 24 a gente vai ficar mais ou menos até umas 2 horas da tarde. Então assim, são 2 dias de muito aprofundamento naquilo que você escolhe para sua vida, certo? Você vai receber depois toda a gravação e todo o material junto que vem com ele, certo? Muitas vezes, gente, está na hora de você agir. Então fica aqui o meu convite para você para participar do próximo Faxinão para Propósito e Prosperidade. É nele que a gente vai pegar na tua mão, vai limpar as crenças que estão te pedindo de seguir e você vai poder montar o seu plano de ação para você prosperar. Se você quiser fazer parte desse time exclusivo, não vou dizer exclusivo porque ele vai ser muito especial. Essa primeira turma já está no valor, numa condição especial. Por ser a primeira turma, vem me mandar um direct ou clica no link da bio, lá já tem todas as informações para você. E eu espero você no dia 17, certo? Meus amores, muito obrigada, tô esperando vocês no Faxinão. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa live, manda para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima.